Olá, doutores, estamos juntos novamente agora para uma aula de processo penal, nossa aula inaugural de processo penal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo o carinho que os alunos estão tendo conosco, né? Sabemos que é uma época difícil, uma época que o mundo vive uma grande crise sanitária, de saúde, né? Se aproximando possivelmente uma crise econômica, mas todos nós estamos aqui imbuídos no espírito de trazer para esta plataforma o que há de melhor na preparação jurídica. Então, muito obrigado pelo reconhecimento, realmente não tem sido dias fáceis, mesmo assim a gente tem se esforçado para estar aqui junto aos senhores, trazendo essa preparação pela plataforma do Livro Educacional. Meu muito obrigado. No mais, hoje vamos tratar de alguns assuntos de processo penal que recorrentemente são cobrados pela FGV. O primeiro assunto que nós vamos trabalhar no dia de hoje diz respeito ao procedimento ordinário. Quando se fala de procedimento ordinário, nós temos que ter a compreensão que o Código de Processo Penal, na verdade, traz a possibilidade do procedimento dentro do processo penal ser comum ou especial. Então, o artigo 394, logo no seu caput, indica lá que o procedimento dentro da área penal pode ser comum ou especial. O procedimento comum, por sua vez, se subdivide em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento ordinário é o procedimento básico. Então, se os senhores tiverem que escolher saber um procedimento, os senhores devem conhecer o procedimento ordinário, que é o procedimento mais completo e é o procedimento que é aplicado de forma subsidiária para os demais procedimentos. Logo, quando não houver determinada previsão no procedimento sumário, ou quando não houver determinada previsão no procedimento sumaríssimo, vai se aplicar a norma geral contida no procedimento ordinário. Procedimento ordinário, aplicável sempre que a pena máxima do crime for superior ou igual a 4 anos. Então, como a grande maioria dos crimes tem pena igual ou superior a 4 anos, é o procedimento que, em regra, mais se aplica. Procedimento sumário, quando a pena for superior a 2 anos e inferior a 4. Ora, quando a legislação indica que a pena máxima do crime tem que ser superior a 2 anos, não está abrangidos os 2 anos. E quando indica que tem que ser inferior a 4, também não pode ser 4. Tá? Então tem que estar entre 2 e 4 anos, não podendo ser nem 2 nem 4 anos. Procedimento sumaríssimo, quando a pena máxima do crime for de até 2 anos, ou seja, inferior ou igual a 2 anos. Quando se tem o procedimento sumaríssimo, teremos lá aquelas previsões contidas na Lei 9.099, aplicáveis quando do Juizado Especial Criminal para crimes de menor potencial ofensivo, Lei Federal número 9.099 de 95. Então lembra, o procedimento sumaríssimo é o procedimento do juizado. Quando você for estudar o procedimento do juizado, você tem que ter em mente que o norte do juizado é a celeridade, é a concentração dos atos processuais. Então muita coisa do que a gente vai te falar no ordinário, no rito sumaríssimo, vai acontecer de forma concentrada. Então, por exemplo, a defesa, a resposta escrita à acusação é apresentada em audiência e não antes da audiência. Então, toda vez que você pensar no juizado, você tem que pensar em um procedimento célere. E um procedimento célere não pode comportar muitos recursos, um procedimento célere não pode prever muitos atos processuais. Esses atos precisam ser concentrados. Então, seja malandro também na hora de estudar. Você tem que ter a percepção do que você está estudando. Você está estudando crime de menor potencial ofensivo? Celeridade, porque são crimes mais leves. Você está estudando o procedimento ordinário? Procedimento mais complexo, porque são crimes mais graves. Então, vamos dar início lá à nossa análise acerca do procedimento ordinário. Primeiro, o procedimento ordinário, com previsão lá no Código de Processo Penal, ele vai se iniciar na sua fase processual com o oferecimento de uma denúncia ou queixa-crime. Então, a petição inicial do processo penal recebe o nome de denúncia ou queixa-crime. Haverá uma denúncia quando o crime for de ação penal pública. Então, sendo um crime de ação penal pública, a petição inicial vai receber o nome de denúncia. Sendo um crime de ação penal privada, a petição inicial receberá o nome de queixa-crime. Quem move a denúncia, quem oferece a denúncia é o Estado
por meio do Ministério Público. Quem oferece a queixa-crime é a vítima, que processualmente vai receber o nome de querelante. Nos dois casos, essa petição inicial tem que observar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 41 do Código de Processo Penal que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação das partes, a classificação do crime, ou seja, a tipificação, rol de documentos e, quando necessário, o rol também de testemunhas. Então, esses são os requisitos mínimos para que uma petição inicial do processo penal possa ser apreciada pelo juízo competente. Então, esses são os requisitos mínimos para que a petição inicial esteja apta. Se ela não atinge esses requisitos, ela estará inapta, ou seja, inepta. Significa que aí eu terei um caso de inépcia da inicial, tal qual ocorre no processo civil, tal qual ocorre no processo do trabalho. Esse termo inépcia, ele é inerente a todos os processos. Você vai verificar esse termo em todos os processos. E ele se refere quando a inicial não atinge os requisitos mínimos para que ela possa ser apreciada em seu mérito. Lembrando que também já foi alvo de pergunta pela FGV. Para que o advogado possa oferecer uma queixa-crime, ele precisa apresentar uma procuração com poderes especiais. Procuração com poderes especiais no processo penal, na grande verdade, a nomenclatura a ser atribuída deveria ser procuração com poderes específicos. Ou seja, o advogado tem que estar munido de uma procuração que o autorize especificamente a mover aquela queixa-crime. Então, ao longo dos poderes que são conferidos, lá na parte dos poderes da procuração, tem que estar expressamente previsto que lhe confere poderes para ajuizar a queixa-crime em desfavor do fulano de tal, pelo possível crime tal, cometido tal dia, tal hora e tal lugar. Então, esses são os poderes especiais do artigo 44. Se o advogado não possuir poderes especiais, ele não pode oferecer a queixa-crime, porque o Estado precisa ter absoluta certeza de que quem outorgou aquela procuração deseja, de fato, iniciar uma ação penal. Porque iniciar uma ação penal pode trazer prejuízos para a pessoa da vítima, caso ela saiba que o autor do fato, que o réu é inocente. Então, quem inicia uma ação penal contra alguém que o sabe inocente, pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Logo, o Estado, para se resguardar, para que tenha absoluta certeza de que a pessoa da vítima de fato deseja mover uma ação penal, requer que o advogado que o faça, que subscreva a queixa-crime, esteja munido dessa procuração com poderes especiais, que nada mais são que poderes específicos, como a gente já mencionou para os senhores. Tudo bem? Então anote aí no seu material de estudos que é necessária essa procuração com poderes especiais e que a nomenclatura da inicial vai variar de acordo com a natureza da ação penal, seja ela pública, seja ela privada. Uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, o magistrado, vai ter duas possibilidades. O magistrado pode rejeitar liminarmente essa denúncia ou queixa, ou ele pode receber a denúncia ou queixa. A ideia que você tem que ter, a percepção que você precisa ter de rejeição liminar é de falha processual ou de ausência de justa causa. Então, quando o Estado, quando o magistrado rejeita liminarmente uma denúncia ou queixa, é porque ali eu terei um problema processual. Juízo incompetente, litispendência, coisa julgada, ou seja, eu terei um problema processual, via de regra sanável. Então, se o juiz rejeita liminarmente a inicial, ela pode ser proposta novamente, porque foi perante o juízo incompetente. Ora, a parte pode agora ajuizar perante o juízo competente. Outro motivo que enseja a rejeição liminar é a ausência de justa causa. Justa causa no processo penal, como vai aparecer aqui em cima agora, constitui indícios de autoria e prova da materialidade. Então, com justa causa, ou seja, com indícios mínimos de autoria delitiva e prova da materialidade, o magistrado recebe a denúncia ou queixa. Sem
justa causa, o magistrado deve rejeitar liminarmente. Ou seja, para que alguém responda a uma ação penal, é necessário que haja o mínimo possível, o mínimo necessário de indícios de autoria e prova da materialidade. Tudo bem? Então, neste primeiro momento, o magistrado tem duas opções: ou ele rejeita ou ele recebe. Se ele rejeitar, é porque eu tenho uma falha processual ou ausência de justa causa, tá bom? Se ele receber, é porque há justa causa, há indícios de autoria e há prova da materialidade. Ao receber a ação penal, o magistrado está, a partir daquele momento, reconhecendo que alguém está sendo de fato processado. Então, o processo penal começa no recebimento da denúncia. Diego, o fulano de tal tem uma denúncia oferecida contra ele. Ele responde a um processo? Não. O fulano de tal só responderá a um processo quando essa denúncia for recebida. Denúncia oferecida não é processo. Processo é denúncia recebida. Queixa-crime recebida. Tudo bem? Ao receber a denúncia ou queixa, diz o artigo 396 que o juiz vai determinar a citação do acusado para apresentar a resposta escrita à acusação no prazo de até 10 dias. Uma observação importante. Repare aqui em cima que tanto queixa-crime como resposta escrita à acusação, nós marcamos de vermelho na sua tela. Porque são duas peças que o advogado pode apresentar. O advogado jamais poderá apresentar uma denúncia, porque denúncia é peça privativa do Ministério Público. Mas o advogado pode apresentar uma queixa-crime. Mas o advogado pode apresentar uma resposta escrita à acusação. Claro que quando o advogado formular uma queixa-crime, ele vai estar na condição de acusação. Quando ele apresentar uma resposta escrita à acusação, ele vai estar na condição de defesa. Tudo bem? Prega o artigo 396 e o artigo 396-A que a resposta escrita à acusação vai apresentar toda a matéria de defesa. Então, cabe ao réu, na sua resposta escrita à acusação, apresentar toda a matéria de defesa. E, se for o caso, juntar documentos e arrolar testemunhas. E aqui a gente precisa fazer uma observação. Anote lá o número de testemunhas para cada procedimento. Para o procedimento ordinário, são até 8 testemunhas, por parte e por acusado. Para o procedimento sumário, são até 5 testemunhas, por parte e por acusado. Para o procedimento sumaríssimo, são até 3 testemunhas, por parte e por acusado. Então, por parte, o que significa parte? Acusação, defesa. Então, a acusação, dentro do procedimento ordinário, pode arrolar até 8 testemunhas, a defesa pode arrolar até 8 testemunhas. Mas não te esquece que é por parte e por acusado. Ou seja, se tiver 2 réus, cada um poderá, dentro do procedimento ordinário, arrolar até 8 testemunhas. Tudo bem? Então, anote aí para você não esquecer, tá? Como se dá a citação dentro do processo penal? Por AR, ou seja, por aviso de recebimento, pelos correios? Nunca. A citação dentro do processo penal se dá mediante oficial de justiça. E é essa anotação que vai aparecer agora aí na sua tela. Então, a citação pelo oficial de justiça é a regra dentro do processo penal. E o oficial de justiça, o magistrado, ao determinar o procedimento citatório, ao determinar a citação, é necessário que ele siga a ordem de citação prevista no Código de Processo Penal. Indica o Código de Processo Penal que a primeira tentativa de citação ela tem que ser pessoal, ou seja, o oficial de justiça se dirige até a casa da pessoa do denunciado, da pessoa do querelado, vai lá até o endereço que consta da denúncia ou queixa-crime e entrega pessoalmente à pessoa do réu a cópia da denúncia ou a cópia da queixa-crime para que esse sujeito apresente a sua resposta escrita à acusação. Tudo bem?